Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Queridos irmãos, vamos falar um pouquinho hoje sobre os dons infusos. Os dons infusos são os dons que o Espírito Santo dá a cada um de nós para a nossa santificação. Já no Antigo Testamento, lá em Joel capítulo 13, existia aquela profecia de Joel, onde vai dizer que derramarei o meu Espírito a todo ser vivo na face da terra. Ou seja, o Espírito Santo ele é derramado e ele tem uma missão santificadora, transformadora em nós. É o Espírito Santo que santifica e restaura em nós a imagem e semelhança de Deus que foi desfigurada pelo pecado. O pecado ele vai obscurecendo a nossa inteligência, ele atinge o centro das nossas emoções e ele acaba tampando a nossa visão. Então a missão do Espírito Santo é de nos santificar. O Espírito Santo tem esta grande missão de nos santificar, E os dons infusos são os dons de santificação. Os dons infusos são quando nós recebemos lá no nosso batismo, e depois nós confirmamos na crisma. Então, vão nos fortalecendo esses dons interiormente a nossa santificação. Então, nós vamos vendo que o dom, ele é uma dádiva, ele é um presente de Deus. Deus nos dá a cada um de nós esses dons para que nós possamos nos salvar. São os dons infusos. Por que infusos? Porque eles estão dentro, infusos em nós. Eles estão selados em nós quando nós recebemos lá o nosso batismo. É impresso uma marca indelével em nós e ali vai todos estes dons. E nós vamos falar sobre os 7 dons do Espírito Santo no decorrer deste nosso retiro espiritual. Então, este dom de santificação, eles estão lá no livro de Isaías, no capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Então você pode pegar a sua escritura depois para você também ler e meditar. Está lá em Isaías 11, vamos ler do 1 ao 4. Um renovo sairá do tronco de Jessé e o rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor de Deus. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então são estes dons que a igreja nos fala dos 7 dons do Espírito Santo. É claro que nós sabemos que o Espírito Santo tem muito mais dons, são infinitos os dons. Mas, em específico, a palavra de Deus nos fala que estes são os dons da nossa santificação. São os dons infusos, que são os dons que Deus me dá a você, para que nós possamos nos salvar, a nossa santificação. Mais adiante nós vamos falar sobre os dons efusos, que são os dons carismáticos, os dons para serviço, para nós trabalharmos na igreja, enfim. Mas primeiro nós precisamos olhar para os dons infusos, os dons que estão dentro de nós, que são os dons da nossa santificação para a nossa salvação. E aqui nós vamos falar sobre o primeiro dom ali, que é o dom da sabedoria. O Papa Francisco, em uma das suas catequeses, ele vai nos dizer assim, que o dom da sabedoria é a verdadeira maneira de enxergar as coisas com os olhos de Deus. Então, o dom da sabedoria é nós olharmos as coisas com os olhos de Deus. Isto é o dom da sabedoria. Bom, mas como assim olhar? Então, é quando nós olhamos em todas as coisas com os olhos de Deus. Então, no momento de tribulação, no momento dos problemas, nós vamos olhar com o olhar de Deus. Nós vamos ter este olhar de Deus. Na hora da dificuldade, você vai olhar com os olhos de Deus. Na hora das lutas, você tem luta, meu irmão? Eu tenho várias. Então, nós precisamos o quê? Olhar com os olhos de Deus. O dom da sabedoria, ele vai dando a cada um de nós
o gosto por aquilo que agrada a Deus. Então ele nos dá uma união íntima com Deus. Eu consigo me unir com o Senhor através deste dom. Ele nos vai dar aquele fervor espiritual. Então muitas vezes nós precisamos pedir e sempre pedir os dons do Espírito Santo. Muitas vezes a nossa oração já não é mais aquela oração fervorosa, né? Já é uma oração mais fria, morna, né? Até mesmo na mornidão, você reza do mesmo jeito, você já tem as suas orações já decoradas, da mesma forma, não se abre para o novo do Espírito. E o dom da sabedoria, ele nos dá esta união íntima com o Espírito Santo. E existe um rei na Bíblia chamado Rei Salomão, que foi um dos reis, né, muito importante na Sagrada Escritura, o Rei Salomão. E ele tinha um segredo muito precioso. Mas qual o segredo precioso que ele tinha? Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Eu vou proclamar para nós. Vai dizer assim: ele estava falando com Deus, e ele diz: dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Pois sem isso, quem poderia julgar o vosso povo tão numeroso? Palavras do Senhor, graças a Deus. Aqui nós vamos vendo que Salomão poderia pedir qualquer coisa a Deus. E ele pede o quê? Sabedoria. Nós precisamos deste dom, nós precisamos fazer como Salomão. Pedir o dom da sabedoria, e assim como o nosso querido e amado Papa Francisco nos ensina nas suas catequeses sobre os dons do Espírito Santo, que vai nos dizer que o dom da sabedoria é olharmos as coisas com o olhar de Deus. Vamos pedir agora, meu irmão, minha irmã, juntos. Nós te pedimos, Senhor, hoje derrama sobre nós este dom da sabedoria. Dai-nos a graça, Senhor, de ter este olhar em todas as situações, na tribulação, na dificuldade, na enfermidade, no desemprego, na situação financeira. Em todas as situações, sejam elas difíceis ou nem tão difíceis, Senhor. Nós pedimos o dom da sabedoria, assim como Salomão pediu, para poder discernir entre o bem e o mal, para podermos olhar, Senhor, olhar com o teu olhar. Dai a graça, Senhor, a cada irmão, cada irmã que está hoje aqui. Quantos de nós, Senhor, precisamos deste dom para termos, Senhor, essa sabedoria para conduzir a nossa vida, para as decisões que precisamos tomar. Dai-nos, Senhor, dai-nos hoje esta graça, Senhor, derrama sobre nós este dom, e o dom já diz que é um presente, derrama sobre nós, reaviva aquilo que já está em nós, aquilo pelo nosso batismo que nós já recebemos, que foi confirmada pela crisma, que este dom da sabedoria nos dê a graça, Senhor, de nos santificar a vida de cada um de nós, que possamos hoje, Senhor, reviver em nós, reinflamar este dom que já está em nós. Talvez, Senhor, esteja apagado, talvez esteja desfigurado pelo pecado em nós, mas nós te pedimos hoje, Espírito Santo, reaviva em nós, reinflama este dom em cada um dos teus filhos e tuas filhas, para que possamos ter o olhar em todas as situações como o olhar de Deus. Deus abençoe você e peça, Senhor, dai-me sabedoria, e você vai ver o quanto o Espírito Santo vai derramar este dom sobre a sua vida. Amém.